Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Muito bom estar aqui. Mas todas as vezes que eu subo aqui, eu estou bem tenso e nervoso. Porque, como o pastor bem frisou na oração, nós nos preparamos, nos preocupamos, mas nunca sabemos o que Deus realmente quer falar ou fazer. Porque há coisas que Deus fala para o pregador e outras que Ele fala para o pregador dizer para a igreja. Que Deus nos dê graça nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 1. Eu vou ler alguns versículos dessa passagem, se os irmãos quiserem marcar aí para depois guardar a Bíblia. Por enquanto nós vamos ler o versículo 1. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. O povo escolhido por Deus. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme forem avançando, Deus derrotará 7 povos, que são mais numerosos e mais poderosos que vocês. São eles os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Amém. Podeis sentar, em nome de Jesus. A superação continua. E eu fiquei muito surpreso, pastor, que eu estava ouvindo uma música sertaneja e lembrei do nosso tema, que ela dizia assim: de mulher para mulher, supera. E eu falei: olha que bênção, está em todo lugar. Eu estava orando, buscando a Deus, pedindo para Deus me direcionar numa palavra de superação, e de repente Deus me direcionou nesta palavra de Deuteronômio 7. Eu não estava muito entendendo o que Ele queria dizer, mas quando eu comecei a ler a palavra do Senhor e ler o contexto em que esta palavra se encontra, porque o livro de Deuteronômio é o livro das memórias, é o livro em que eles fazem a lembrança de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus operou, e neste momento eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam a um passo da terra prometida. E aquelas pessoas que estavam ali, eles não haviam participado das grandes, pessoalmente, dos grandes feitos que Deus havia feito, exceto Josué, Calebe e os demais que acreditaram no Senhor, que não desconfiaram naquilo que Deus podia fazer. E quando eu li esse primeiro versículo, eu entendi o que Deus queria dizer. Você imagina você indo para uma batalha e alguém dizer para você: olha, quem você vai enfrentar é mais poderoso que você. Quem você vai enfrentar é maior do que você. Ele tem mais habilidade que você. Ele está mais bem armado que você. Alguns são gigantes. Então havia, naquele propósito de Deus, Ele havia implantado dentro do seu povo o propósito de superação. Aquele que serve a Deus, eles têm que estar disposto a olhar os desafios da vida e saber que vai superar, porque Deus está na nossa vida para ser a diferença na nossa vida. Não é por causa das nossas forças,
Ele queria que aquele povo também soubesse que não era pelas suas habilidades, não era pelo o que eles sabiam fazer, mas é pelo poder da fé, por quem eles eram, por quem eles serviam, por quem estava ajudando a eles a conquistar. E quando eu estava pensando nisso, Deus me levou lá no jardim do Éden. E Deus começou a ministrar no meu coração que Ele nos criou. Ele criou a mim e a você para superarmos todas as coisas. Eu sempre perguntei para Deus por que Ele colocou aquele fruto da árvore proibida lá no jardim do Éden. Registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz, olha, Deus deu a seguinte ordem ao homem: de toda árvore poderás comer, não comerás o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E eu entendi que Deus não queria criar uma criatura alienada, uma criatura que fosse um robô, que não tivesse opções nem escolhas, que fizesse aquilo que Deus gostava, que agradasse a Deus, mas porque não sabia escolher, porque não podia enxergar as possibilidades que havia ao derredor dele. E Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden e olhou para mim e para você e disse: tu és a minha imagem e a minha semelhança. Dentro de você há um poder de superação. Você pode resistir, você pode dizer não para aquilo que não faz parte do reino de Deus. Você tem sim capacidade para dizer não ao pecado e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E isto é possível porque Deus nos capacitou para superarmos todas as coisas, para andarmos por cima, para dominarmos todas as coisas, para dominarmos os nossos desejos, para sermos por cabeça e não por cauda. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos colocou no mundo. Deus tem certeza e Ele acredita em nós. Ele sabe que nós podemos sim resistir, que nós podemos superar. A superação é uma ação que está acima, é um esforço que vai além, é sobrepujar, é sair talvez da média, é estar um pouco mais elevado, é se esforçar um pouco mais, é querer um pouco mais, é se dedicar um pouco mais, é se entregar um pouco mais, é confiar um pouco mais, é despojar um pouco mais de si, é confiar naquilo que Deus pode fazer, é ficar em silêncio quando estamos com muita vontade de falar, é aquietarmos quando estamos desesperados. Deus nos deu capacidade para superarmos todas as coisas. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você que está em casa, eu quero dizer para você que está aqui, nós estamos passando um momento, mas nós vamos superar, esta crise será superada, nós passaremos. Eu não sei o que você está passando, você pode dizer, mas pregador, a minha situação é muito difícil, mas eu quero te dizer que dentro de você há capacidade para superar essa situação, porque Deus te capacitou, foi Ele que te escolheu, chamou-te pelo teu nome e diz a você: tu és meu. Aleluia, Jesus. E eu já ouvi o pastor Ademir pregar muitas vezes aqui dizendo que Adão, ele pecou, desobedeceu lá no jardim do Éden, onde tudo estava favorável.
E outras pessoas, como Moisés e vários outros, obedeceram a Deus no deserto. Porque na verdade, quando nós queremos agradar a Deus, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar, não importa a situação, não importa com quem, não importa, nós vamos sempre obedecer, porque sempre é possível agradar a Deus, nós temos capacidade para agradar a Deus. E a terra, a nossa vida, é uma preparação para vivermos o reino de Deus, para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós lá na glória, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para nós. Às vezes nós pensamos que vamos viver por aqui uma vida em santidade, às vezes nós achamos até que estamos deixando de viver alguma coisa. Ei, aquilo que Deus tem preparado para você, a sua recompensa está guardada em Deus. E ela é muito maior, essa alegria é muito melhor, esse prazer é muito maior do que qualquer gozo terreno. Qualquer coisa que nós possamos viver nessa terra não pode ser comparado àquilo que Deus tem reservado para nós, para aquele grande dia, quando Deus disser a mim e a você: bem-vindo, bendito do meu Pai, a casa que para vós foi preparada antes da fundação do mundo. Deus está nos conduzindo aos céus. E quando alguém quer desobedecer, não há lugar e não há dia e não há hora. Lúcifer, diz a palavra do Senhor, que ele era um querubim e assistia diante de Deus, responsável pelo louvor naquele lugar. O nome significa estrela da manhã. Um grande servidor de Deus. E ele estava onde quando aquele pensamento de traição invadiu a vida dele? O pensamento. Nós percebemos que Deus, Ele não quer criaturas alienadas. Deus não quer pessoas que o obedeçam sem ter opções, sem saber, sem querer talvez fazer outra coisa. Mas o que Deus espera de mim, de você, é que nós superemos. É um coração voluntário. É que alguém diga: olha, o pecado está ali, mas eu não quero desagradar ao meu Deus. Ali tem um prato, tem um manjar, ele até me agrada, ele enche os meus olhos, mas eu não quero fazer parte daquela mesa, porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma vida no altar, eu tenho algo a prestar conta para Deus, eu tenho um chamado de Deus, e eu sei que Deus me escolheu. E é dessa forma que Deus espera que nós superemos as tentações, as dificuldades da vida. Eu estava aqui ouvindo as mensagens que foram ministradas neste lugar, e eu falei de manhã, irmão Rodrigo, que às vezes dá vontade de comer a semente, ao invés de plantá-la. Dá vontade de gastar a semente com alguma coisa para nós. Mas daí vem a palavra de Deus e nos impulsiona. E diz: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. E logo nós caímos em si e superamos esse desejo. Às vezes, pastor João Marcos, eu já tive muita vontade de entrar dentro de um buraco, de uma caverna, e nunca mais sair de lá. Não ver mais nada que se passa ao derredor, não se envolver com mais nada na igreja, nem com vida familiar, nem com ninguém. Mas aí vem o Senhor e diz: não te mandei eu? Sede forte e corajoso,
levanta-te, porque muito longa é a tua caminhada. Aleluia, Jesus. E quantas vezes, missionária Rose, as frustrações desta vida me fez começar a enrolar a rede. Quantas vezes eu me senti nada, incapaz, pequeno, impróprio, irregular, indigno. Mas daí vem o Senhor, que não desiste de nós. Esse Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele não desiste de nós. Ele não desiste uma vez, duas vezes, três vezes, Ele não desiste. Ele olha e vê os nossos defeitos, como foi ministrado aqui. Ele disse: é com tudo isso, é você cascudo mesmo, é do jeito que você é que eu vou usar, é você que eu quero. E de repente Ele começa a nos levar novamente às águas profundas, porque Ele quer nos surpreender, porque Ele quer mostrar algo que nós não conhecemos, que é o poder dEle. Havia, irmãos, uma incumbência a este povo. Deus fez algumas recomendações ao povo de Israel, que cabe a nós, neste momento, neste tempo. Ele disse: vocês vão superar coisas maiores, coisas que vocês pensam que talvez sejam mais poderosos, sentimentos que talvez você diga: olha, eu não consigo dominar esse sentimento. Isso não é verdade. Deus te capacitou para dominar todas as coisas, e no nome de Jesus nós somos mais que vencedor. Não aceite isso na sua vida, porque isso é um laço para que você não prossiga. Você tem capacidade sim, você é criatura de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Aleluia, Jesus. Deus te escolheu. Deus te escolheu para estar aqui neste tempo. O nosso nascimento é um momento de superação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós superamos 14.999.000 concorrentes no mínimo, ou no máximo 299.999.000 para estarmos aqui. Você superou, eu superei, porque só tinha lugar para um fecundar o óvulo, e você foi escolhido por Deus para estar aqui neste tempo, para viver este tempo. Este tempo que nós estamos vivendo é você mesmo. Você foi escolhido porque Deus te deu graça para superar. Todos os nossos concorrentes naquele momento, eles morreram. Mas nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Então nós temos base bíblica para dizer que nós nascemos para superar. Nós fomos chamados por Deus para superar. Nós fomos colocados por Deus porque nós podemos superar as crises, as dificuldades, os momentos difíceis. Nós podemos superar. No nome de Jesus, nós iremos vencer, porque o Senhor está conosco. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. E Deus pede ao seu povo, quando eles entram ali, eles vão passando, Ele dá algumas recomendações, e eu vou dizer algumas aqui. Ele diz: olha, não se misture com esse povo. Não case, não dê suas filhas em casamento, não se misture com eles, porque isso pode perverter o coração de vocês. Pode ser que vocês venham a adorar os deuses deles,
guarda em si. Há uma linha de pensamento no mundo, irmãos, que diz que tudo que vem ao nosso coração é permitido, que não há proibição nenhuma. E é uma linha boa de se pensar, e talvez melhor ainda, talvez terrenamente falando, de se viver. Mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos que desde o princípio, Deus coloca algumas coisas que estão perto de nós, mas que nós não podemos tocar. Por quê? Ele quer ver na nossa vida a obediência, o amor. Ele quer saber até que ponto nós estamos dispostos a viver o seu reino, a se entregar a Ele, a ter uma vida separada, a viver uma vida digna de que o Espírito Santo possa habitar, fazer morada, se manifestar, falar através da nossa vida, agir através da nossa vida, curar através da nossa vida. É isso que Deus quer. Deus quer nos separar para que grandes coisas sejam feitas através de mim e de você. Nós somos um canal de Deus na face da terra. Já tem muita gente por aí pecando, já tem muita gente por aí andando dissolutamente, fazendo coisas que não deve. Que nós possamos separar a nossa vida em Deus, que nós possamos entregar a nossa vida em Deus, que nós possamos dizer: Senhor, nada mais importa para mim, Senhor, o que importa de verdade é fazer a Tua vontade, é ouvir toda manhã que Tu estás, Senhor, contente comigo, que com aquilo que eu estou fazendo, com o esforço que eu estou fazendo, que a minha vida está Te agradando. Deus pediu para este povo, porque este povo que estava ocupando a terra prometida era descendente de Cã, e ele foi amaldiçoado por Noé. Deus também nos usa para a justiça. Deus também nos usa para mostrar para os desobedientes que Ele é Deus. Não se assuste se Deus te usar dessa forma, é de Deus. Deus também usa. Ele exalta quem Ele quer, abate quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Deus é amor, mas é justiça também. É por isso que a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que vai acontecer quando nós nos separarmos para Deus? Sabe que vai acontecer na nossa vida quando nós nos entregarmos a Deus? Nós vamos superar em Deus, porque a justiça de Deus vai trazer até a nossa vida aquilo que é justo, aquilo que nós merecemos. Deus vai chegar com a nossa promessa e vai entregar as nossas mãos e vai dizer: está aqui, porque você é merecedor daquilo que você está buscando. Há uma confusão. Às vezes as pessoas acham que nós não precisamos fazer mais nada. Isso é verdade no que diz respeito ao amor de Deus. Ele nos ama não é porque nós somos bons, nós somos dignos. Ele nos ama porque Ele nos ama, porque a misericórdia dele é para sempre, porque Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, e ponto. E o sangue de Jesus é o suficiente para nos salvar. Mas não é verdade que nós não precisemos fazer nada. Não é verdade que nós podemos viver de qualquer maneira e recebermos o tudo de Deus. Tem uma parte que cabe a mim e a você, e que você é capaz de cumpri-la, porque Deus colocou em você capacidade para superar todas as coisas.
a superação continua. Supere. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia que Deus está dizendo para você: supere, comece novamente, faça um concerto com Deus, levanta-te na presença do Senhor. Ele tem vida nova para você, Ele tem surpresa para você. Sabe aquele seu sonho que você acha que não vai acontecer mais, está guardado na palma da mão de Deus. Ele não esqueceu, Ele vai trazer até a sua vida. Ele é poderoso, operando Deus, ninguém pode impedir. Aleluia, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. A fé, ela é um sentimento que nasce dentro do coração da gente, mas a obediência é ação, meu irmão. Minha irmã, a obediência é viver aquilo que a fé gerou dentro do nosso coração. Nós temos que viver, nós temos que agir em direção à nossa fé. É muito bonito dizer, é muito bonito cantar, eu também gosto, eu me emociono, mas é muito melhor praticar aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que você já conhece, que você já sabe que precisa ser feito. Faça. Você não vai perder seu tempo, porque ninguém trabalha para o nosso Deus de graça. Ele é bom pagador. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Deus não é mercenário não, mas Ele sabe reconhecer quando um filho, uma filha está se esforçando. Ele sabe olhar lá dos céus e falar: olha, aquele meu filho superou, aquela minha filha está superando. Ele estava com uma vida meio difícil, ele estava com alguns pontos que precisavam de um conserto, mas ele se consertou, ele superou, ele está aqui na minha presença. Então ele vem e coloca na sua vida a bênção que ele tem guardada e reservada. A nossa Constituição, irmãos, brasileira, ela diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão por força de lei. É preciso existir uma lei para que nós possamos ser julgados, para que os nossos atos possam ser classificados em atos bons ou ruins. Nós sabemos disso porque existe uma lei. Se na terra, de homens corruptos, de pessoas falhas, existe esse princípio, você imagine no reino de Deus como são as coisas. Nós vemos quando o inimigo vai visitar Jó, Deus, e Deus justifica o seu servo, dizendo que ele é temente a Deus, que ele era um homem justo, e pelo princípio da legalidade, Deus permite que o diabo toque na vida dele, mas mesmo assim ele se mantém firme. Naquele momento, a legalidade de Deus entrou em ação, e Deus colocou na vida dele tudo em dobro, porque ele tinha feito aquilo que era para ser feito. Ele fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse. O problema é que às vezes nós queremos o bem de Deus, nós desejamos muito que Deus nos socorra logo, mas quando é a nossa vez de demonstrar isso para Deus, quando é a nossa vez de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, de superarmos aquelas mazelas que às vezes nos prende, coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, nós não conseguimos. Não conseguimos, não porque não temos capacidade, mas principalmente porque não queremos de verdade. Porque quando nós queremos de verdade,
Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos, e quando o apóstolo Paulo disse isso, ele não estava falando num contexto maravilhoso, de tudo acontecendo conforme a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele também diz, aprendi a ter fartura, mas também necessidade. Eu aprendi a estar alegre, mas também triste. Eu aprendi a ser valorizado, mas também a conviver com a desvalorização. Quando ele diz isso, ele está dizendo também do lado negativo da vida, daquelas coisas que às vezes vêm querer acabar com a nossa alegria, tirar a nossa paz. E eu quero te dizer nesta noite, que você também é capaz de superar esses sentimentos, que muitas vezes vêm no nosso coração. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas, não são algumas coisas, não são as coisas que os médicos estão dizendo, não são as coisas que os psicólogos acham que sim, não são as coisas que os patrões dizem de nós, não são as coisas que os nossos familiares acham que nós somos. Em Deus nós podemos todas as coisas. Não há limite dos sonhos na presença do Senhor, não há limites de onde nós podemos chegar, não há barreiras quando nós estamos debaixo da onipotente mão de Deus, quando nós nos sujeitamos debaixo da onipotente mão de Deus, quando nós resistimos o diabo. A Bíblia diz que ele foge de nós e as bênçãos do Senhor chegam, os anjos do Senhor vêm trazendo a nossa bênção, trazendo aquilo que nós sonhamos, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo gozo, trazendo realização, abrindo portas. Deus pode, no meio desta crise, no meio dessa pandemia, nos surpreender com um milagre. E não será a primeira vez que Deus fará isso, porque Deus é especialista em crises, Deus é especialista em operar em momentos em que as pessoas acham que não é possível, em fazer coisas que as pessoas acham que não seria possível. Deus é especialista em milagres. Não esqueçamos disso. Aleluia, Jesus. Nós não conseguimos, irmãos, falar tudo que Deus coloca no nosso coração. Nós não conseguimos. Mas se nós queremos um exemplo de superação, nós temos o nosso mestre. Ele tinha os sentimentos que nós temos também. Está demonstrado que ele teve medo. E eu acredito que muitas vezes ele pensou em desistir. Mas os historiadores dizem que até mesmo a profissão que ele foi levado a exercer era na verdade uma preparação para aquilo que ele teria que superar. Todas as vezes que ele colocava as mãos no madeiro e fazia dele um móvel, uma mesa, um banco, algo bonito, ele também se lembrava e se preparava para a missão que Deus tinha dado a ele. E aquilo que Adão talvez não conseguiu fazer lá no jardim do Éden, o nosso Senhor fez. Ele veio e disse não ao pecado. Um cordeiro imaculado diante do Senhor, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca, ele aceitou a missão de Deus. Sabe por quê? Por amor a mim e a você.
Ele suportou todas as coisas, e hoje Ele nos chama: vem viver a superação de uma vida na presença de Deus, de uma vida em santidade, de uma vida separada, de uma vida onde os valores do reino de Deus é quem rege a nossa vida. Não importa o que as pessoas acham, não importa se vão nos achar antiquado, não importa se vão nos achar quadrado, mas o reino de Deus está nos achando lindo, está nos achando enquadrado, está nos achando dentro dos parâmetros que Ele espera, e é isto que importa. Jesus, Ele veio para superar, e Ele conseguiu superar o desejo de dizer, Ele conseguiu superar o medo, a vontade de desistir. E quando as pessoas achavam que tudo estava acabado, que era o fim, daí foi o início. Porque é assim que Deus faz. Ele começa do fim. Aleluia, Jesus. É quando acabam as nossas forças que Deus começa a usar deles. É quando nós entregamos para Deus, porque não podemos mais. Daí Deus fala: agora, meu servo, eu vou te mostrar, minha serva, agora é comigo. Quando eles pensavam que tudo estava acabado, que Jesus estava morto, que não havia mais esperança, eis que no terceiro dia, Deus Todo-Poderoso bradou do céu e disse: filho, vem, levanta e mostra que nós temos todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e que não há impossível para Deus. Nós estamos diante do Mestre, o Mestre da superação está aqui. Se você precisa superar algo, se você precisa viver uma superação na sua vida, eu quero te dizer que o Mestre da superação, Ele está aqui no nosso meio. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui para nos abençoar. Ele te chama: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eu vos aliviarei, eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Aleluia, Jesus. Deus pode começar uma nova história hoje na sua vida. Deus pode começar uma nova história agora. Ele pode começar um novo parágrafo. Até aqui você vem escrevendo algo, você vem escrevendo a sua história, mas Deus pode começar algo novo hoje, porque Ele tem poder. Uma história de superação pode estar começando hoje na sua vida. Pode haver um momento em que você vai notar que uma história de superação está acontecendo, e a superação acontece exatamente quando há obstáculos, quando há dificuldade, quando há impossível, quando acabam as nossas possibilidades, quando nós achamos que não podemos mais. O Mestre da superação se coloca de pé e nos diz: filho, filha, a superação continua, a superação continua. Não pare, não desanime, não deixe de semear, não abandone as suas redes, não deixe de ouvir a voz do Senhor, não deixe de consagrar a sua vida a Deus, não deixe de viver uma vida em santidade. Sabe por quê? A tua promessa, ela está guardada em Deus, os teus sonhos estão guardados em Deus. Talvez você está tentando até agora com as suas forças, talvez você está tentando do seu jeito, mas experimenta entregar e fazer do jeito de Deus. Eu só quero concluir uma coisinha, pastor Ademir, bem rápido, que já está na hora de acabar. A hora voa. Quero mostrar algo tremendo nesta palavra. Olha o versículo 22, por favor. O versículo 22.
diz assim: pouco a pouco, Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria, e eles seriam um grande perigo. Ah, meu irmão, quando Deus quer nos dar uma bênção, sabe o que Ele faz? Pode ser que hoje existem pessoas guardando a tua promessa, onde você vai chegar. Pode ser que existem pessoas ocupando o cargo que Deus quer dar para você lá naquela empresa hoje. Sabe o que Deus fez? Ele tinha uma promessa com o povo dele, mas ele manteve aquele povo adversário guardando a terra que era a promessa dos filhos dele. Que coisa tremenda! Eles estavam ali de sentinelas, guardando a terra e livrando o povo do perigo, porque se ele acabasse com todos os povos de uma vez, aumentaria os animais selvagens e trazia perigo para o povo de Israel. Nosso Deus é estratégico na batalha. E eu quero concluir dizendo para você que existe um tempo para a sua vida também. Existe um tempo para a minha vida. É o tempo da maturidade. É o tempo da sustentabilidade. Sabe quando a bênção vai vir na sua vida? Quando você puder cuidar dela com carinho, quando você tiver capacidade para cuidar. É por isso que Deus está nos lapidando, é por isso que algumas coisas não aconteceram ainda, porque Deus está esperando nós nos fortalecermos, nós temos capacidade de cuidar de tudo aquilo que Ele vai trazer em nossas mãos, e Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Ele tem grandes sonhos para realizar na nossa vida. Ele tem grandes promessas para realizar na nossa vida. E Ele espera de mim, de você, o nosso posicionamento na presença de Deus, o nosso posicionamento diante do Senhor. Ele aguarda nós dizemos: é agora, Senhor, eu quero pôr a mão na minha promessa, eu quero viver, Senhor, a tua obra, os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem para mim. Ele vai trazer a terra que mana leite e mel. Estava esperando o povo de Israel, mas por enquanto os adversários estavam lá, guardando aquele lugar, porque Deus mandou. A sua bênção está guardada em Deus, o seu sonho está guardado em Deus. Aquele lugar que você sempre quis e olha, talvez tenha alguém. Não se preocupe, porque a sua hora vai chegar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não nos desanimemos, a superação continua e a bênção está a caminho da nossa vida e ela nos alcançará. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.